Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula sobre o conceito de texto. Eu dei uma paradinha no vídeo anterior, porque esse programa em que eu gravo as aulas, ele só grava um vídeo de até 15 minutos. Então, quando ele se aproxima dos 15 minutos, eu tenho que parar e começar um novo vídeo, tá? Então, vamos lá. No vídeo anterior, vimos que hoje existe um novo conceito de texto, como prática comunicativa, como evento comunicativo. Esse novo conceito de texto, ele é diretamente ligado à interação, tá? Ou seja, o papel do texto é promover, é intermediar a interação entre o autor e o seu interlocutor, ou seja, o seu autor e os seus interlocutores. Esse novo conceito de texto, ele vai trazer também uma nova perspectiva, que é que o texto ele pode ser construído através da escrita, da fala e da imagem. Então, nós podemos dizer, existem textos escritos, textos orais ou falados, e existem os textos multimodais. Nesse vídeo, nós vamos estudar as características de cada um desses tipos de texto, tá? O primeiro tipo de texto que nós vamos conhecer as características, as particularidades, é o texto escrito, tá? Então, vamos lá. Quais são as principais características do texto escrito, tá? Coy e Elias, 2009, elas demonstram que o texto escrito ele é produzido em um determinado espaço e ele é lido em um outro espaço. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Quando eu estou produzindo um texto escrito, na maior parte das vezes, o meu leitor, ou seja, a pessoa que vai ler o meu texto, não está face a face. Então, o meu texto ele vai ser produzido em um determinado lugar, em um determinado local, mas ele vai ser lido em um outro local, em um outro espaço. Coy e Elias, elas também demonstram que o texto escrito ele vai ser produzido e lido em momentos diferentes. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Em relação ao texto escrito, na maior parte dos casos, o meu leitor, ele não está face a face, ele não está cara a cara comigo. Então, eu vou produzir o meu texto escrito neste momento, porém, ele vai ser lido posteriormente. É justamente isso que as autoras estão querendo dizer, tá? O texto escrito, ele é produzido em um determinado lugar, mas ele vai ser lido em um outro lugar, na maior parte dos casos. E ele é produzido em um determinado tempo, mas ele não vai ser lido naquele exato momento. Ele vai ser produzido e vai ser lido posteriormente, em um outro momento. Então, existem espaços diferentes e momentos diferentes para a produção do texto escrito e para a sua leitura. Isso na maior parte dos casos. Outra característica do texto escrito é que ele pode conter arranjos visuais e imagéticos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu esteja produzindo um texto escrito no Word. Nesse texto, eu posso utilizar recursos visuais. Vamos supor que tem uma determinada parte do texto que eu acho que ela merece um determinado destaque por ser mais importante que as demais. Então, eu posso colocar um negrito, eu posso colocar um itálico, um sublinhado, eu posso aumentar a fonte daquele parágrafo, daquele trecho, eu posso colocar uma cor diferente. Então, mesmo sendo um texto escrito, mas eu posso utilizar recursos visuais e imagéticos. Perdão. E a principal característica do texto escrito, que eu gostaria de mencionar, é a adequação à situação comunicativa, formal ou informal. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Existe um texto escrito formal e existe um texto escrito informal,
coloquial. Perdão, gente. Eu estou um pouco gripado, tá? Desculpa. E eu vou adequar o meu texto à situação comunicativa. Por que que nós estamos trabalhando isso, tá? Porque existe uma tese de que a escrita é o local do certo, do correto, e a fala, a oralidade, é o local do erro. Não é bem assim. Então, vamos desconstruir essa tese, tá certo? Tanto a escrita como a fala possuem tons formais e informais, que eu vou utilizar de acordo com a situação comunicativa. Então, vamos lá. Texto escrito. Existe o texto escrito formal e existe o texto escrito informal. Vamos supor que eu estou no meu trabalho e eu estou produzindo um ofício, uma comunicação oral que vai ser enviada para um diretor da empresa ou o presidente da empresa. Então, esse texto escrito que eu estou produzindo, por conta da situação comunicativa requerer algo mais formal, então vai ser um texto escrito formal, que eu vou utilizar a linguagem formal. Tá? Ou então, vamos supor que eu estou em uma empresa e eu estou redigindo uma proposta para um cliente, ou então uma carta para o cliente, um e-mail para um cliente. Então, eu vou utilizar a escrita formal, ou seja, será um texto escrito com um tom formal, por conta da situação comunicativa e das pessoas a quem eu estou emitindo esse texto escrito. Então, vamos lá. Eu acordo e eu quero deixar um recado na porta da geladeira para minha mãe, para minha irmã, para o meu irmão. Por ser uma situação comunicativa informal, então esse daí vai ser um texto escrito com um tom informal. Sobretudo pelo fato das pessoas a quem eu estou dirigindo esse texto são pessoas que fazem parte do meu convívio, da minha intimidade. Então, vai ser um texto escrito com um tom informal. Eu vou enviar uma mensagem de texto para o meu irmão, para o meu pai. Uma mensagem pelo WhatsApp ou então pelo Instagram. Então, por serem pessoas que fazem parte do meu convívio, da minha intimidade, o texto escrito que eu vou digitar nessa mensagem do WhatsApp, do Instagram, vai ser um texto escrito com um tom informal. Então, o que é que eu quero que vocês percebam disso, tá? Existe o texto escrito com um tom formal e existe o texto escrito com um tom informal. Então, eu sempre vou adequar a minha escrita, o meu texto escrito, à situação comunicativa de uso. Perdão. Então, vamos lá. Vamos continuar. Particularidades do texto oral, tá? Ou seja, o texto que é produzido através da oralidade, da fala. Uma das principais características que Có e Elias mencionam, né, é que, em se tratando da fala, da produção do texto oral, na maior parte dos casos, o falante e o ouvinte estão face a face. Ou seja, ambos estão presentes no mesmo espaço. E, como eles estão face a face, cara a cara, a produção do texto oral e a escuta, ela acontece no mesmo momento. Então, como eles estão face a face, é o mesmo espaço e o mesmo momento, tá? Tanto para a produção como para a escuta. Por que eu estou dizendo na maior parte dos casos? É porque hoje existem redes sociais em que eu posso mandar um áudio, ou seja, um texto oral e falado, e que o meu ouvinte ele pode escutar naquele momento, ou então ele pode escutar em outro momento. Eu posso enviar o áudio através do WhatsApp, do Message do Facebook, do próprio Instagram. Eu também posso enviar o áudio, tá? Nesse caso dos áudios, né?
Falante e ouvinte não estarão presentes, não estão face a face, não estão cara a cara. Eles estão em espaços diferentes. E o momento da fala, da produção do texto escrito, e o momento da escuta podem ser diferentes, tá? O planejamento do texto oral. Como falante e ouvinte estão face a face, estão cara a cara, tá? O planejamento do que vai ser falado, do que vai ser dito, acontece no momento da interação, no momento da conversa. Outra característica do texto oral é que ele vem acompanhado de outras linguagens. O que é que eu estou querendo dizer, tá? Quando a gente está falando, quando nós estamos produzindo um texto oral, nós não estamos apenas utilizando a fala. Eu posso utilizar gestos, eu posso utilizar expressões faciais, a direção do olhar. Então, tudo isso daí é o que a gente chama de outras linguagens que acompanham a oralidade. Ou seja, a oralidade, ela nunca aparece sozinha, mas aparece acompanhada de outras linguagens. Percebam que aqui eu estou conversando com vocês e em um determinado momento eu vou mexendo a mão, eu vou gesticulando, eu faço expressões faciais. Então, o texto escrito aparece acompanhado de outras linguagens, como, por exemplo, também algumas expressões que eu faço, que eu produzo na própria fala. A ação, que ela pode aumentar, ela pode diminuir, as pausas, as hesitações. Tudo isso são características do texto oral. E assim como a escrita, assim como o texto escrito, o texto oral, ele também tem um tom formal e um tom informal, que eu vou adequar esse meu texto à situação comunicativa de uso. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou fazendo uma apresentação em um congresso, na universidade, na faculdade. Eu estou fazendo uma apresentação na igreja ou em um órgão público. Eu estou participando de uma reunião de trabalho com clientes, com o diretor da empresa. Então, o meu texto oral, ele vai utilizar de um tom formal. É diferente de quando eu estou em um almoço de domingo conversando com parentes, ou então em um almoço com amigos. Então, como são pessoas que fazem parte da minha intimidade, do meu convívio, eu vou produzir um texto oral informal, com um tom informal. Ou então, eu estou estendendo roupa no quintal da minha casa e minha vizinha aparece no quintal. Então, eu começo a conversar com ela. Como é uma pessoa que faz parte do meu convívio, da minha intimidade, eu vou produzir um texto oral com um tom informal. O que é que eu quero que vocês percebam, tá? Com tudo isso. Tanto o texto escrito como o texto oral possuem um tom formal e um tom informal. Ou seja, eu quero desconstruir essa ideia de que a escrita é o local do certo, do correto, e que a oralidade e a fala é o local do erro. Não, não é assim. Tanto o texto escrito possui um tom formal e um tom informal. Da mesma forma, o texto oral possui um tom formal e um tom informal. Eu, enquanto produtor de um texto escrito ou produtor de um texto oral, eu sempre vou escolher qual tom eu vou utilizar de acordo com a situação comunicativa. É uma situação mais séria, que requer uma formalidade? Pessoas que não fazem parte do meu convívio e da minha intimidade, eu vou usar o tom formal, seja da escrita ou da oralidade. É uma situação mais despojada? Nessa situação, fazem parte pessoas que eu conheço, que fazem parte do meu convívio e da minha intimidade, então eu vou utilizar o tom informal, tanto no texto escrito como no texto oral. Eu vou dar uma paradinha no vídeo e continuamos no próximo vídeo.